Quem sou eu pra te julgar? Você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Dia 18 de março. Vamos desfrutar de mais um provérbio. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Temos como título hoje, Justificação que dá vida. Aos olhos de Deus, todos os homens estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 12. Todo homem estava condenado à morte, nada o podia salvar, pois a Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Se, porém, o homem derramasse o seu sangue para ser perdoado, estaria acabado da mesma maneira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Isto é, quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele morreu em nosso lugar, realizando a nossa redenção. Quando ouvimos o Evangelho, confessamos a Jesus como Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, fomos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Graças a Deus, fomos justificados pela fé, e assim veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Bem, queridas ouvintes e amadas irmãs, gostaria de ler os versículos que está em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus tem prazer nas misericórdias. Nós não merecíamos, mas Ele nos ama, cuida, perdoa os nossos delitos. Queridas ouvintes e amadas irmãs, Que era desde o princípio tudo que nós temos visto, que nossas mãos puderam tocar e os nossos olhos contemplaram, tudo que temos ouvido e o que nós temos crido, podemos hoje manifestar, a todos vamos anunciar. O que era desde o princípio, tudo que nós
nós temos visto, que nossas mãos puderam tocar, os nossos olhos contemplaram, tudo que temos ouvido e o que nós temos crido, podemos hoje manifestar, a todos vamos anunciar. Ele é a vida eterna, que estava no Pai, mas se revelou, nasceu como homem, tornou-se o Espírito, que hoje habita em nosso interior. Ele é a vida eterna, que estava no Pai, mas se revelou, nasceu como homem, tornou-se o Espírito, e hoje habita em nosso interior. É rica e muito preciosa a comunhão que mantemos com o Pai e com seu Filho Jesus, e faz-nos desfrutar sua luz. Em Cristo Deus realizou todo o seu plano eterno, mesclar-se ao homem que Ele criou, real vitória assim conquistou. Ele é a vida eterna, estava no Pai, mas se revelou, nasceu como homem, tornou-se o Espírito, e hoje habita em nosso interior. Ele é a vida eterna, estava no Pai, mas se revelou, nasceu como homem, tornou-se o Espírito, e hoje habita em nosso interior. Preciosa a comunhão que mantemos com o Pai e com seu Filho Jesus, e faz-nos desfrutar sua luz. Em Cristo Deus realizou todo o seu plano eterno, mesclar-se ao homem que Ele criou, real vitória assim conquistou. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Este é o programa Mães Amorosas. Que o Senhor possa estar abençoando vocês nas suas casas, com a sua família, no seu trabalho, e que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Amém, irmã? Que o Senhor possa te dar muita graça para nós vivermos nos dias de hoje. Nós precisamos de desfrutar muito do Senhor, para nos mantermos firmes e inabaláveis, né, irmãs? Mas saiba que o Senhor é poderoso para nos levar até o fim, guardar a fé, completar a carreira e receber a coroa que está guardada para nós. Eu desfrutei demais dessa semana da mensagem 17, falando sobre conformação e transformação. E eu trouxe essa mensagem para vocês hoje com o coração cheio de alegria e com muita fé de que nós estamos sendo trabalhadas pelo Senhor, estamos sendo transformadas, conformadas à imagem de Jesus Cristo, e nós seremos glorificadas. Quero desejar isso para você, irmã. Complete a carreira, não desista, prossiga, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus ser expresso através de você, que o resto Ele vai fazer. Ele é quem vai nos glorificar. Amém? Hoje, dia 18 de março, nós vamos ler Números, capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 15. É tudo feito para você. Fica com a gente.
capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José. E são esses os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Olha que interessante, né? Elas viram que todos tinham recebido as suas heranças, mas e elas? Elas não tinham recebido, porque as mulheres, elas não recebiam, porque elas se casavam, então quem recebia era o marido delas, né? E como o Zelofeade não teve filhos, homens, elas ficaram sem herança, então elas acharam que isso era injusto, que deveriam levar o nome do pai dela adiante, né? E elas queriam essa herança. Então foram conversar com Moisés, e eu acho isso tão maravilhoso que Moisés não deu decisão nenhuma, ele consultou o Senhor, né? Que legal a gente ter líderes assim, né? Que consulta o Senhor, tudo que ele vai fazer, ele faz dirigido pelo próprio Senhor, né? Moisés era essa pessoa. Versículo 5. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. Então aqui a gente vê uma jurisprudência, né? O Senhor colocando aqui uma nova lei, né? Por causa das filhas de Zelofeade. E se não tiver filha, deem a herança aos filhos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança do parente mais chegado à sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Que bom, né? As irmãs colocaram diante de Moisés, e Moisés colocou diante do Senhor, e o Senhor achou justo dar-lhes herança entre o seu povo. Maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus. Deus anuncia a morte de Moisés. Versículo 12. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês se lembram quando o Senhor falou para Moisés: fale a rocha e ela te dará água? Mas o povo começou a pressionar Moisés, e ele se irritou, e ele não falou a rocha, ele bateu na rocha, não só uma vez, mas 2 vezes, e por causa disso ele não vai entrar na boa terra. Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, mais um ponto positivo para Moisés aqui, né? Ele poderia ter pensado: bom, já que eu não vou entrar, problema, né, do Senhor, o Senhor vai levantar alguém para fazer isso. Mas ele achou necessário ele falar para o Senhor: Senhor, esse povo precisa de um líder, senão eles não vão ser obedientes, eles não vão seguir o Senhor. Precisa, coloca alguém que os lidere, né? Josué designado sucessor de Moisés, versículo 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens.
Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então nós vemos aqui o Senhor fazendo com que Josué lidere o povo em comunhão com o sacerdote. Então, tudo que ele for fazer, ele tem que consultar o sacerdote Eleazar através do Urim e Tumim. Então, ele está dando a liderança para Josué, mas, em contrapartida, ele está dizendo, você vai precisar da ajuda do sacerdote. Versículo 22. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Então, amados irmãos, que lição maravilhosa, né? Muita comunhão entre Deus e os líderes. Isso é algo real. Quando a liderança da igreja tem comunhão com o Senhor, o povo tem direção, né? O povo tem segurança. Então é muito importante. Todos os líderes, nós mulheres também, que lideramos no grupo de senhoras, né? Grupos de irmãs, também precisamos ter essa mesma posição aí, né? Essa mesma condição, depender totalmente do Espírito Santo, para que Ele nos dê direção e nós não façamos as coisas por nós mesmos, segundo a nossa vontade, mas dirigida pelo próprio Senhor, né? Graças ao Senhor, que lição maravilhosa. Ficamos por aqui, continue com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura bíblica. Desfrute da companhia dos familiares, né? Aproveite para falar de Jesus para eles, tá bom? É isso aí, nós possamos salvar as pessoas através da palavra do Senhor. Jesus é o Senhor. Bom dia, irmã Vera, queridas ouvintes, amadas irmãs. Então vamos ler Salmos, capítulo 61, Provérbios, capítulo 11, versículos 15 até o 17, e o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 até o 22, começando com os Salmos, capítulo 61, oração pelo rei. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 11, versículos 15 até o 17. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, com os poderosos adquire riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 3, do 1 até o 22. Capítulo 3. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconitas e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento
para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. João dá testemunho de Jesus, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas e de lançar João ao cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Bom dia. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo,
recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Quinta mudança de atitude: alimentar os conservos. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Nos versículos 42 e 43, o Senhor diz algo muito prático. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando o Senhor voltar e encontrá-lo fazendo assim, cuidando dos conservos, você estará aprovado. Isso não é maravilhoso? Para reinarmos com o Senhor, Ele exige que alimentemos nossos conservos. Mesmo que não sejamos grandes ministros da palavra, podemos falar do Senhor para os nossos familiares e amigos. Sem dúvida, Ele nos deu alguém para cuidar. Se formos fiéis,
em alimentarmos essa pessoa espiritualmente, mesmo que por meio virtual, conduzindo-a para a vida da igreja, com certeza receberemos galardão. Senhor, dá-nos um coração, Senhor, de realmente alimentarmos os conservos, e que o Senhor, quando vier, possa nos encontrar fazendo assim, que possamos amar as pessoas com o teu amor e cuidar delas de maneira adequada. Dá-nos, Senhor, tal coração, ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas do Hades se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saímos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unidade, não vamos parar, não vamos parar. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, Deus de muita bondade e graça. Viemos aqui te louvar, Senhor, mais um dia que passa, por mais um dia que tu cuidou de nós, por mais um dia de ter sentido as tuas mãos de amor cuidando da nossa vida. Senhor, pela tua grande misericórdia. E hoje, Senhor, agora, Senhor, te louvamos pela tua grande fidelidade, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tu ter cuidado de cada uma da amada ouvinte, das nossas queridas irmãs. Obrigada, Senhor, porque tu conhece a necessidade de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, tu conheces, Senhor, que a nossa amada ouvinte precisa agora. Se está enferma, Senhor, se está doente, Senhor, cura, Senhor. Se está, Senhor, com depressão, dê paz ao seu coração. Ó Senhor Jesus, sossega a sua alma. Ó Senhor, se está com um problema difícil de ser resolvido, Senhor, tu és a solução da nossa amada ouvinte, da nossa querida irmã. Por isso, meu grande Senhor Jesus, só temos que te dizer muito obrigado, porque tu cuida de cada um dos teus, um a um. Abençoe a nossa amada ouvinte, abençoe a nossa amada irmã, no poder que há no teu nome, Senhor. Independente da situação, tu cuida de cada um.
Senhor, agora, Senhor, te louvamos pela tua grande fidelidade, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Somos homens fortes, já vencemos o mal. No poder de Cristo e na palavra atual. Vamos sem medo sair e lutar. Nesta batalha nos posicionar. Fazer o inimigo correr. Fazer o inimigo correr. Pra frente, pro alto, somos geração santa. Pro alto, pra frente, somos geração final. Pra frente, pro alto, somos geração santa. Pro alto, pra frente, somos geração final. Somos jovens fortes, já vencemos o mal. No poder de Cristo e na palavra atual. Vamos sem medo sair e lutar. Nesta batalha nos posicionar. Fazer o inimigo correr. Fazer o inimigo correr. Pra frente, pro alto, somos geração santa. Pro alto, pra frente, somos geração final. Pra frente, pro alto, somos geração santa. Pro alto, pra frente, somos geração final. Separados, consagrados, santos do Senhor, empoderados, incendiados.